uma partida de basquete, certa equipe fez 30 pontos no primeiro tempo. Quantos pontos essa equipe terá marcado no final do segundo tempo? Observe essa grandeza aqui. Ele fez 30 pontos no primeiro tempo. Deixa eu ajeitar aqui. Ela fez 30 pontos no primeiro tempo. No segundo tempo, ela vai fazer mais pontos ou menos pontos? Aí depende. Não quer dizer, então, nem é direta nem inversa. Não é nem proporcional, não é grandeza proporcional. Porque ele não define. Se você fez 30 pontos na primeira, você pode não fazer pontos no segundo tempo. Você pode fazer mais pontos, menos pontos, não fazer pontos. Então, isso aqui não é nem direta nem inversa, não é nem uma grandeza proporcional. Porque é uma partida de basquete, você pode fazer mais, pode fazer menos, ou pode não fazer pontos. Então, não é proporcional, não é uma grandeza proporcional. Porque não define. No primeiro ponto eu vou fazer 30, no segundo eu vou fazer 60, no terceiro eu vou fazer 90. Não tem nem como. Então, ele não é uma grandeza proporcional. Não é grandeza proporcional. Porque não define. Você pode fazer mais, pode fazer menos, pode não fazer, pode fazer a mesma quantidade. Ou seja, não é uma grandeza proporcional. Ele não tem uma relação entre primeiro e segundo tempo. Ok? Vamos ver esse outro aqui. Marcelo leu 45 páginas de um livro em 2 horas. Certo? Vamos ajeitar aqui. Mantendo esse mesmo ritmo de leitura, quantas páginas ele vai ler em 8 horas? Ora, vamos lá. Ele leu 45 páginas. Só que ele levou para isso 2 horas. Então, horas, ele levou 2 horas. 45 páginas, ele levou 2 horas. Se ele manter o mesmo ritmo de leitura, quantas páginas ele vai ler em 8 horas? Perceba aqui que horas com horas, páginas com páginas. Quantas páginas, eu não sei quem são, vou chamar de X, certo? Quantas páginas ele vai ler em 8 horas? Ora, se ele está no mesmo ritmo, ele não parou, nem acelerou, está no mesmo ritmo, e ele leu 45 páginas em 2 horas, então se ele aumentar a quantidade de horas, que aqui aumentou, de 2 horas para 8 horas, se aumentou a quantidade de horas, eu vou ter 8 horas, ele vai ler mais páginas ou menos páginas? Com certeza vai ler mais páginas, não é isso? Se ele vai no mesmo ritmo, vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Porque aumentando a quantidade de horas, ele vai aumentar a quantidade de páginas. Grandeza diretamente proporcional. Aí a pergunta, quantas páginas ele vai ler em 8 horas? Ora, quantas páginas ele vai ler em 8 horas? Se é diretamente proporcional, nós iremos multiplicar os extremos e os meios. Vamos fazer uma multiplicação cruzada, ou seja, x vezes 2, que é 2 vezes x, 2x, e 45 vezes 8. Posso fazer direto? Posso. 45 vezes 8 dá 360. Então, x vai ser igual a 360 dividido por 2. Então, ele vai ler 180 páginas em 8 horas. Então, aqui são 180 páginas. Ela vai ler em 8 horas. Então, a grandeza diretamente proporcional. Aumenta a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de páginas lidas. Isso é uma grandeza diretamente proporcional.